todas. Nós estamos dando início a mais uma aula da nossa disciplina Direito Penal 3. No nosso encontro de hoje, nós iremos conversar a respeito do delito de aborto. Na realidade, nós não podemos falar na existência de um único crime de aborto. Existem 3 espécies normativas distintas que disciplinam a conduta do aborto. E nós iremos, ao longo da aula de hoje, tratar acerca dessas 3 modalidades diferentes da conduta tipificada pelo Código Penal nas 3 espécies normativas, nos 3 tipos penais que abrangem a conduta do aborto. Primeiramente, devemos fazer uma conceituação acerca do que vem a ser o aborto. O que é aborto? O aborto, na realidade, se trata da destruição do produto da concepção. O produto da concepção que, dependendo do estágio da gravidez, ele pode ser denominado de ovo ou zigoto, da 3ª semana ao 3º mês de gestação, pode ser denominado de embrião, do 3º mês de gestação, ele pode ser chamado de ovo ou zigoto até a 3ª semana de gestação, certo? É denominado de embrião da 3ª semana ao 3º mês de gestação e de feto após o 3º mês de gravidez, certo? O que é o aborto? O aborto consiste na destruição do produto da concepção, da junção dos gametas masculino e feminino, do óvulo e do espermatozoide. Sendo que o aborto não necessariamente implica na expulsão do produto da concepção. O feto pode ser o feto, o embrião, o zigoto, enfim. O produto da concepção, aquela vida que se encontra no ambiente intrauterino, pode vir a ser destruído sem que haja necessariamente a expulsão da cavidade intrauterina, certo? O aborto, ele merece a proteção jurídico-penal, a chancela do direito penal, no sentido de que os 3 tipos penais relacionados à conduta do aborto visam a resguardar a vida intrauterina, certo? Ou seja, quando é que esse tipo penal ele pode vir a ser cometido? O tipo penal do aborto, ele poderá vir a ser cometido a partir do momento em que acontece a fixação do produto da concepção, daquela vida em formação, daquele ser em formação, dentro do útero materno, até o momento em que começa a haver o trabalho de parto, começa a haver a expulsão natural, ou através, no caso do parto normal, ou através da cesariana, no caso do parto cirúrgico, né, do parto cesáreo, sendo que antes da fixação do produto da concepção no útero materno, não há que se falar em aborto. A conduta é, portanto, um irrelevante penal. Trata-se de uma situação inteiramente atípica. A conduta praticada em detrimento daquele ser já no momento do parto, após o início do parto, ou logo após o parto, caracteriza o delito de infanticídio, ou, dependendo da situação, o crime de homicídio, mas jamais o crime de aborto, certo? O tipo penal do aborto visa a proteção da vida intrauterina.
Acerca da proteção à vida extrauterina, nós já falamos quando discorremos acerca das variadas espécies do crime de homicídio, bem como acerca daquela forma especializada de homicídio que vem a ser o crime de infanticídio. Aqui não. Aqui o que se protege é a vida intrauterina. Ou seja, a partir do momento em que o produto da concepção ele migra para o interior do útero materno, através de um procedimento que a literatura médica chama de nidação, certo? A partir do momento em que há a fixação do concepto, do produto da concepção no útero materno, existe a situação na qual se pode acontecer efetivamente o delito de aborto, certo? A partir do momento em que há o início do trabalho de parto, a partir do momento em que começa a haver começam a ocorrer as contrações do útero materno, ou a partir do momento em que se dão as primeiras incisões, no caso do parto cesáreo, no caso do parto através da cirurgia cesariana, certo? Não há mais que se falar em aborto, e sim no delito de infanticídio, que já foi por nós tratado e que é objeto da nossa legislação penal, é objeto da norma penal incriminadora brasileira, lá no seu artigo 123 do Código Penal, né? Aquela forma especializada, aquela forma, digamos assim, privilegiada do delito de homicídio, dada a certas circunstâncias especializantes, que são justamente o fato do sujeito ativo vir a ser a mãe da vítima, certo? E o crime ter acontecido sob a influência do estado puerperal, a partir do início do parto, ou seja, durante o parto, ou logo após o parto, certo? São essas circunstâncias especializantes que classificam o infanticídio. O aborto, não. No delito do aborto, nas três espécies, nos três tipos penais que a nossa legislação trata acerca do crime de aborto, há a ameaça ou a extinção da vida intrauterina. Certo? É por isso, gente, que não se caracteriza o crime de aborto a utilização de certos medicamentos anticonceptivos, como o levonorgestrel, a famosa pílula do dia seguinte, certo? Que visa não a destruição do produto da concepção, mas visa impedir que o produto da concepção, através da anidação, fixe-se no interior do útero materno. Por isso que não há nenhuma tipicidade nessa conduta de se ingerir o anticoncepcional de urgência, tendo em vista que não se caracteriza o aborto, porque naquele momento ainda não ocorreu a fixação do produto da concepção no útero materno. Certo? Do mesmo modo, não há que se falar em aborto a partir do momento em que se inicia o parto. Se a mãe parturiente atenta contra a vida do filho nascente ou recém-nascido, sob a influência do estado puerperal, durante ou logo após o parto, há que se falar em infanticídio, ou dependendo da situação, se ela não tiver agido sob a influência do estado puerperal, até mesmo o crime de homicídio, mas jamais o crime de aborto. Né? De modo que o marco inicial venha a ser justamente, do ponto de vista temporal, do ponto de vista da possibilidade da prática do crime de aborto, venha a ser a fixação do concepto, do produto da concepção no útero materno. E o marco final vem a ser justamente o início do parto, certo? Com o início das contrações uterinas ou com as primeiras incisões feitas no abdômen da parturiente em razão da cesariana, certo? Feitas essas considerações iniciais,
acerca da conceituação do que vem a ser aborto, cumpre-nos agora tratar acerca das diversas espécies de aborto que são elencadas pela doutrina penalista, bem como pela literatura médica. Existem vários tipos de aborto que a doutrina relaciona, que a doutrina discorre. O primeiro deles vem a ser o aborto natural. O que é aborto natural? O aborto natural é aquele que acontece de forma espontânea. O próprio organismo da mãe, por uma série de situações, por uma série de incompatibilidades, como problemas de saúde da gestante, problemas de saúde do produto da concepção, do feto, o embrião, ele acaba rejeitando aquele ser em desenvolvimento. O próprio organismo da mãe naturalmente expele, naturalmente elimina o produto da concepção, extinguindo aquele ser em desenvolvimento no ambiente intrauterino, certo? Proporcionando, portanto, a eliminação daquele ser em formação, proporcionando a eliminação daquele ser que se encontra em desenvolvimento dentro do útero materno. No aborto natural, evidentemente que não há crime, posto que não há nenhuma conduta visando a extinção daquela vida que está se desenvolvendo dentro do ambiente intrauterino. Né? Portanto, o aborto natural ele consiste numa conduta inteiramente atípica. Não há que se falar em crime no aborto natural. Existe uma segunda modalidade de aborto, uma segunda espécie referenciada pela doutrina, que vem a ser o chamado aborto acidental. O aborto acidental é aquele que é provocado por circunstâncias alheias à vontade da gestante, que podem ser conceituadas como verdadeiras fatalidades. Quedas, choques, sustos, uma eventual lesão que a gestante venha a sofrer em razão de ter acidentalmente precipitado de uma certa altura, por exemplo, certo? Em razão de aborto acidental, provocado por circunstâncias que são meras fatalidades, certo? Não há que se falar igualmente em crime, haja vista que não existe uma conduta tendente à extinção do produto da concepção. Desse modo, não há como se falar na tipificação do aborto acidental, sendo o aborto acidental igualmente uma figura atípica, sendo o aborto acidental igualmente um irrelevante penal, uma circunstância que não merece, uma situação que não merece a proteção do nosso ordenamento jurídico penal. Não há que se falar, portanto, em crime quando ocorre o chamado aborto acidental. Existe uma terceira espécie de aborto referenciada pela doutrina penalista, certo? Que é a do chamado aborto permitido ou legal. Certo? Há determinadas circunstâncias em que a própria legislação penal brasileira admite a prática voluntária do aborto, admite que o aborto seja voluntariamente provocado, havendo a permissão da lei, daí se chamar em aborto permitido também, aborto permitido ou aborto legal, mesma coisa, certo? E pela ocorrência de determinadas circunstâncias, determinadas situações, o aborto ele é descriminalizado, certo? Nós temos aí diferentes situações em que se permite, perante a legislação penal brasileira, a prática da conduta do aborto, a prática da eliminação do produto da concepção. A primeira delas é o chamado aborto terapêutico, também denominado de aborto necessário,
que encontra previsão legal lá no inciso 1º do artigo 128 do Código Penal. É aquela situação em que o aborto é praticado com vista a salvar a vida da gestante. A legislação penal permite que ocorra a interrupção da gravidez quando a gestação venha provocar sérios riscos à vida da mulher, à vida da gestante, havendo uma situação na qual, se porventura não venha a acontecer o aborto, fatalmente a mãe virá a óbito, fatalmente a gestante virá a falecer ou mesmo a sofrer grave abalo à sua saúde ou à sua incolumidade física. Esse é o chamado aborto terapêutico ou aborto necessário, que é previsto, como disse agora há pouco, lá no inciso 1º do artigo 128 do Código. Nós temos também uma segunda espécie de aborto permitido ou legal, que é o chamado aborto sentimental, humanitário ou ético, certo? Essa forma de aborto, permitida legalmente, ela acontece quando a mulher ela vem a ser vítima de uma violência sexual. Essa forma de aborto é admissível quando a concepção é produto de um estupro. Quando a gestação ela foi provocada por um ato de violência contra a mulher. Um ato de violência contra a liberdade sexual da gestante. Nessas situações, entendeu o legislador penal também por se permitir a interrupção da gestação. Porque malgrado as diferentes convicções religiosas que condenam a prática do aborto, não há que se justificar, não há como se conceber, pelo menos foi esse o entendimento do nosso legislador penal, né, por uma questão, inclusive, humanitária, que uma mulher viesse a dar continuidade a uma gestação que fora produto de um estupro, de uma violência indescritível, uma violência, inclusive, considerada pela Lei 8.072 como sendo um crime hediondo. Nessas situações, entendeu o legislador penal, pelo permissivo contido no inciso 2º do artigo 128 do Código, pela permissão do aborto. Aí há um aborto permitido legal. Certo? Pessoal, além do aborto permitido ou legal, existem outras situações em que se permite o aborto no Brasil. Não em razão de previsão legal, mas sim de entendimento jurisprudencial da nossa Suprema Corte. Nós vamos falar acerca dessas situações justamente agora. Discorrendo a respeito da quarta espécie de aborto referenciado pela doutrina penalista. É o chamado aborto eugênico, eugenésico ou piedoso. Quando é que acontece essa espécie de aborto, desse aborto eugênico, eugenésico ou piedoso? Esse aborto acontece quando ele é provocado com o interesse de evitar que uma criança venha a nascer com graves defeitos genéticos, que venha a impedir a viabilidade da sua própria existência. Em que pese a legislação brasileira não ter contemplado expressamente essa prática, há muito a doutrina e a jurisprudência discutiam acerca da legalidade desse tipo de aborto, com vista ao objetivo de se eliminar voluntariamente o produto da concepção, certo? Que não teria uma vida viável, certo? Sobretudo no tocante aos chamados fetos anencéfalos. O que é feto anencéfalo? Feto anencéfalo é aquele dotado da anencefalia, a ausência do encéfalo, certo? Existindo
portanto, uma situação tão grave que o produto da concepção fatalmente nascerá sem vida. Ou ainda que nasça com vida, essa vida limitar-se-á a poucos minutos ou poucas horas. Certo? Existia uma discussão doutrinária e jurisprudencial acerca da legalidade dessa forma de aborto, nada obstante a ausência do legislador penal em discorrer acerca dessa matéria. Em 2012, em abril de 2012, através do julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, o número 54, que foi julgada pela nossa Suprema Corte nos dias 24 e 25 de abril de 2012, pacificou-se o entendimento acerca da legalidade do aborto dos fetos anencéfalos. A Suprema Corte, julgando o relatório do ministro Marco Aurélio, a quase unanimidade, com maioria absoluta de votos, salvo engano, apenas 2 ministros votaram contrariamente ao relatório do ministro Marco Aurélio, a Suprema Corte entendeu pela legalidade dessa espécie de aborto, tendo em vista também não ser justificável condenar uma mulher a esperar até o final da gestação, com todos os efeitos que a gestação proporciona de ordem física, de ordem emocional, pelo nascimento de um natimorto. O ministro Marco Aurélio, na ocasião do seu voto, eu me recordo, ele disse que o objeto jurídico protegido pelo crime de aborto era a vida intrauterina, ou seja, o aborto destina-se à proteção ao direito à vida. Mas qual direito à vida se pode proteger se o feto é anencéfalo? Seria proteger a vida de um ser que irá fatalmente nascer sem vida. Daí, o Supremo Tribunal Federal ter entendido, certo? No julgamento dessa BPF, de número 54, pela legalidade da prática do aborto no tocante aos fetos anencéfalos. Né? O julgamento dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, essa ADPF número 54, certo? Ela foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, visando a se declarar a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez dos fetos anencéfalos se constituiria em uma das 3 condutas tipificadas dentro do nosso ordenamento jurídico penal. Certo? E naquela ocasião, esse entendimento, que foi chancelado pelo relatório do ministro Marco Aurélio, encontrou o beneplácito da maioria dos integrantes da nossa Suprema Corte naquela oportunidade, havendo o julgamento da legalidade dos fetos, do aborto dos fetos anencéfalos, pacificando, portanto, essa remansosa discussão doutrinária e jurisprudencial no tocante da legalidade ou não do aborto dos fetos anencéfalos. Certo, pessoal? Existe ainda, pessoal, algumas outras espécies de aborto, certo? Nós já falamos do aborto natural, onde evidentemente não há crime, certo? Falamos no aborto acidental, em que evidentemente também não há crime. Falamos no aborto permitido ou legal, em que não há criminalização. Falamos no aborto eugênico, eugenésico, piedoso, certo? Em que, seguindo esse entendimento consignado pela nossa Suprema Corte, houve a pacificação da matéria pela legalidade dessa forma de aborto. E agora nós vamos falar acerca das situações em que há
a criminalização do aborto. Nós temos o aborto criminoso, propriamente dito, certo? Chamado aborto criminoso, que ele presume uma conduta dolosa tendente à supressão do nascituro, à extinção da vida que está em formação, que está em desenvolvimento dentro do ambiente uterino. O aborto criminoso, como o próprio nome indica, constitui-se num tipo penal, constitui-se num crime, certo? Além do aborto criminoso, existem outras formas de aborto que são criminalizadas dentro do nosso ordenamento jurídico penal, que podem ser consideradas dentro do aborto criminoso. Há o chamado aborto miserável ou econômico-social, certo? Que é aquele provocado quando se presume que não haverá condições econômicas e sociais para que a criança venha a viver e se desenvolver com dignidade. E aí se evita o nascimento para que a criança não venha a sofrer todas as privações econômicas e sociais inerentes à condição socioeconômica desfavorecida de sua família, certo? Essa forma de aborto é denominada de aborto miserável ou aborto econômico-social. E também é criminalizada em nosso país. Também se criminaliza no Brasil o aborto miserável ou econômico-social. Há ainda uma outra forma de aborto, chamado aborto honoris causa. O aborto honoris causa é aquele aborto provocado com o objetivo de, vou colocar umas aspas bem grandes aqui, de resguardar a honra da mulher que engravidou. Isso acontecia muito antigamente, quando a virgindade era um tabu, e quando as mulheres elas não tinham o direito ao exercício de sua liberdade sexual, de sua vida sexual de forma plena. E muitas vezes isso acontecia, uma jovem solteira engravidar, e para esconder a gravidez, ela e a família tratavam de interromper a gestação. O aborto honoris causa, evidentemente, também se configura uma forma de aborto criminoso, também constitui crime perante a legislação penal brasileira. Nós temos, pessoal, uma última forma de aborto, que é o chamado aborto estético. O aborto estético é aquele que vislumbra a preservação da beleza do corpo da mulher. A interrupção da gravidez, ela se dá com vista a evitar que ocorram as alterações no corpo da gestante, que virão no entendimento de quem utiliza-se da beleza como até um instrumento de trabalho, uma forma de ganhar vida, como modelos, bailarinas, certo? Como atrizes. Seria uma forma de... a interrupção da gravidez seria uma forma de evitar o abalo à beleza física do corpo da mulher. A mulher interrompe a gravidez para evitar que se altere a sua estética corporal. Evidentemente que essa forma de aborto, o aborto estético, também configura crime em nosso ordenamento jurídico penal. Certo? Ok, pessoal? São essas as espécies de aborto previstas na legislação penal brasileira. Aliás, na doutrina penal brasileira. Né? A doutrina penal faz referência a essas formas de aborto, sendo que só se concebe a legalidade da prática do chamado aborto natural, do chamado aborto acidental e do aborto permitido ou legal. E, do ponto de vista jurisprudencial, incluiu-se o aborto eugênico, eugenésico, o aborto piedoso, quando da ocorrência de uma gravidez na qual o produto da concepção venha a se tratar de um anencéfalo. Certo? Há uma consideração importante aqui a se fazer. E a gravidez tubária? Certo?
ou gravidez ectópica. A gravidez ectópica é toda a gravidez que acontece fora do ambiente intrauterino. Certo? Na maioria das vezes, essa gravidez ectópica, ela se dá com a fixação do produto da concepção, não no útero, o seu ambiente regular, normal, natural, mas sim nas chamadas tubas uterinas, ou trompas de falópio, certo? Daí se falar em gravidez tubária. Né? A gravidez tubária, ela não configura, a interrupção da gravidez tubária, ela não configura aborto, tendo em vista que a gravidez ectópica, a gravidez que ocorre fora do ambiente uterino, ela, além de, na maioria das vezes, configurar seríssimo risco à mulher, o que entraria dentro do permissivo legal do inciso 1º do artigo 128, havendo o chamado aborto terapêutico necessário, que é uma das espécies do aborto permitido ou legal. Né? Além disso, há a própria inviabilidade da vida do produto da concepção. De modo que a gravidez ectópica, a interrupção da gravidez ectópica, da gravidez em geral, a chamada gravidez tubária, ela também não se configura, meus amigos e minhas amigas, como sendo uma prática delituosa. Não se trata de crime a interrupção da gravidez quando o produto da concepção está se desenvolvendo em outro ambiente e não o ambiente intrauterino. Certo, pessoal? Gente, feitas essas considerações acerca das espécies de aborto existentes em nossa, previstas por nossa doutrina penalista, cumpre-nos agora tratar a respeito das espécies de aborto que se encontram tipificadas pelo Código Penal brasileiro. Dentro da tipificação do crime de aborto, o Código Penal brasileiro, ele distinguiu 3 subespécies do chamado aborto criminoso. A primeira delas, referenciada lá no artigo 124 do Código Penal brasileiro, o chamado autoaborto, o aborto provocado com o consentimento da gestante, certo? Nessa situação, a própria gestante pratica o aborto ou permite que alguém pratique o aborto, pratique o aborto com o seu consentimento. Né? Essa figura encontra-se tipificada no artigo 124 do Código. Não se preocupem, porque nós vamos falar pormenorizadamente a respeito de todas essas 3 subespécies de aborto criminoso que são tipificadas pelo Código Penal brasileiro. A segunda subespécie de aborto criminoso vem a ser o chamado aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. Esta segunda subespécie de aborto criminoso, o chamado aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante, é tipificado lá pelo artigo 125 do Código. Certo? Existe ainda uma terceira subespécie de aborto criminoso, que é o chamado aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. Encontra previsão lá no artigo 126 do Código. Nós vamos ver que, inclusive, essas figuras do artigo 124 e do artigo 126, do chamado aborto provocado com o consentimento da gestante em relação à própria gestante, e o aborto praticado por terceiro com o consentimento da gestante, em razão do terceiro que pratica o aborto, se configuram numa exceção à teoria monista, à teoria unitária, no sentido de que existe a imputação de 2 figuras delitivas diferentes aos praticantes desta conduta. De um lado, nós temos o aborto provocado com consentimento da gestante, lá do artigo 124,
em que se atribui a conduta à própria gestante, e, por outro lado, há a figura do artigo 126, em que se direciona a conduta ao terceiro que, com o consentimento da mulher gestante, vem a praticar o crime de aborto. Certo? São essas as três subespécies do aborto criminoso. É importante nós salientarmos, meus caros amigos e minhas caras amigas, eu vou falar nisso quando estiver discorrendo acerca do elemento subjetivo do tipo que caracteriza o crime de aborto, mas é interessante a gente antecipar um pouco essa discussão, que o aborto, ele necessariamente é doloso. Não se pune no Brasil, não se configura como sendo crime a prática do aborto provocado culposamente, por mera negligência da gestante, por exemplo. Certo? Não há a tipificação da conduta, não constitui-se crime o aborto provocado culposamente. De modo que se pode dizer que o elemento subjetivo do tipo penal, os tipos penais, né, que configuram a conduta do aborto, vem a ser necessariamente o dolo. O dolo é necessariamente o elemento subjetivo do crime de aborto. Não se pune o crime, não se pune o aborto culposamente. O aborto provocado culposamente não constitui o crime de aborto. Certo? Mas vamos, pessoal, à primeira subespécie de aborto criminoso, o chamado aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento, lá do artigo 124 do nosso Estatuto Repressivo. O Código Penal brasileiro, lá no seu artigo 124, prevê a seguinte conduta típica, a segunda figura típica: provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe o provoque. Pena, detenção de 1 a 3 anos. É importante salientar aqui que, nesse tipo penal, se pune a conduta da gestante, que ou provoca em si própria o aborto, ou que autoriza, permite, consente. O verbo nuclear da conduta utilizado na segunda parte do artigo 124 do Código é consentir. Certo? Ou a gestante pratica em si mesmo, por exemplo, ingerindo uma medicação abortiva, certo? Ou introduzindo objetos cortantes dentro do interior uterino, visando a destruição, a morte do produto da concepção, certo? Ou ela consente que terceiro o faça. Quando, por exemplo, ela autoriza ao profissional da área da saúde, ao médico, ao enfermeiro, à parteira, certo? E antigamente se falava em fazedoras de anjos, seriam pessoas especializadas em aborto. Né? E a gestante, no caso, ou ela pratica o aborto em si própria, ou consente que uma terceira pessoa o faça. Ou seja, o artigo 124 se direciona à conduta da gestante. Na segunda hipótese, contemplada pelo artigo 124 do Código, na segunda hipótese prevista por este tipo penal que ora estamos estudando, o terceiro, que a gestante autoriza, consente a prática do aborto, vai responder não nas penas aqui do artigo 124 do Código, mas sim pela conduta tipificada pelo artigo 126, tendo em vista que o artigo 124 ele não abarca, ele não contempla a conduta do terceiro. Ele contempla somente a conduta da gestante. Que no caso dessa segunda espécie delitiva prevista pelo artigo 124 do Código Penal, apenas consente a prática do aborto, certo? Ou seja, existem duas situações diferentes. Ou ela provoca o aborto em si própria,
ou ela consente que um terceiro o faça. E aí, consentindo, o terceiro responderá pelo artigo 126 do Código. Numa genuína exceção dualista à teoria unitária, à teoria monista, tendo em vista que aqui nós temos duas tipificações distintas. Uma em razão da conduta da gestante e outra em razão da conduta do terceiro que vem com o consentimento da gestante a praticar o aborto. Certo, pessoal? Meus amigos e minhas amigas, qual é o objeto jurídico resguardado, protegido por essa figura do artigo 124, essa primeira subespécie de aborto criminoso prevista pela nossa legislação penal? Gente, em se tratando do chamado autoaborto, que é aquela situação quando a própria gestante pratica o aborto, eliminando o filho que carrega dentro do seu ventre, nós temos aqui, como bem jurídico resguardado, exclusivamente a vida intrauterina, ou seja, aquela vida humana que se encontrava em desenvolvimento. Do contrário, quando o aborto é provocado por terceiro com o consentimento da gestante, nós temos, vejam só, senhoras e senhores, dois objetos jurídicos protegidos. Por um lado, se protege a vida, certo? Evidentemente, intrauterina, a vida do feto, do embrião, do produto da concepção, aquela vida em desenvolvimento daquele ser que se encontra em formação dentro do útero materno, certo? Mas também se busca resguardar, se busca proteger também, vejam só, a vida e a incolumidade física e psíquica da própria gestante. Ou seja, nós temos aqui como objetos jurídicos resguardados por essa segunda conduta disciplinada pelo artigo 124 do Código Penal Brasileiro, tanto a vida intrauterina, a vida do bebê que se encontra no útero materno, daquele ser que se encontra em desenvolvimento, certo? Como também a própria vida e a incolumidade física e psíquica da gestante, e se encontra, evidentemente, em risco a partir do momento em que há a conduta do aborto, certo? O artigo 124, entretanto, ele não visa a proteção de bens jurídicos pertinentes à gestante, no sentido de que o artigo 124 se volta exclusivamente à conduta da própria gestante. E pelo princípio, vejam só, as senhoras e os senhores, pelo princípio da alteridade, não se pode punir alguém em face a uma conduta que venha a lesar a si própria, certo? Ou seja, a conduta da gestante, ainda que venha a provocar alguma lesão à sua própria vida, à sua própria incolumidade física ou psíquica, certo? Sob o aspecto da sua conduta, certo? Não se configurará em ofensa a qualquer outro bem jurídico que não a própria vida intrauterina, a própria vida do ser em formação, certo? Tendo em vista a impossibilidade mesmo de alguém vir a ser sujeito ativo e passivo do mesmo crime, certo? No tocante ao objeto jurídico do crime ora estudado, cabe, pessoal, fazermos uma pequenina digressão, no sentido de investigarmos acerca de quando é que se tem início a vida em desenvolvimento protegida pelo tipo penal do aborto, né? Parte da doutrina entende, e aí o professor Rogério Greco comunga desse posicionamento, e a vida intrauterina inicia-se a partir da concepção ou fecundação, ou seja, a partir do momento em que há o encontro do óvulo com o espermatozoide. O óvulo vem a ser fecundado pelo espermatozoide, certo? Entretanto, entende o professor Rogério Greco que para fim de proteção da lei penal só há relevância quando ocorre a chamada nidação, ou seja, quando há a migração e posterior implantação
do óvulo já fecundado dentro do útero materno, certo? O que ocorre aproximadamente 14 dias após a fecundação. Ou seja, não se considera aborto se não há anidação. Por isso que a utilização da pílula no dia seguinte, de remédios que visem a não fixação do produto da concepção no útero, não se configura como aborto, certo? Ou seja, esses remédios eles visam a impedir a implantação do óvulo fecundado no útero materno. E se não há a implantação do óvulo fecundado dentro do ambiente uterino, não há que se falar realmente em aborto. Né? Somente há aborto quando se elimina a vida que já se está em desenvolvimento dentro do útero materno, certo? A chamada vida intrauterina, certo? E, portanto, só há a possibilidade da prática do aborto quando ocorre a anidação, quando ocorre a implantação do produto da concepção dentro do útero materno. Certo? É interessante que, além desse marco inicial, há também, como nós já falamos na aula de hoje, há também um marco final para a caracterização do aborto, né, que vem a ser o início do parto. Porque quando a conduta visa agredir o sem-nascimento ou o neonato recém-nascido, a conduta criminosa será classificada, será conceituada como sendo o crime de infanticídio, do artigo 123, ou mesmo, se porventura não tenha sido provocado pela mãe no estado puerperal, sob a influência do estado puerperal, certo? O próprio crime de homicídio, a depender do caso concreto, certo? Só há aborto a partir do momento em que há a fixação do produto da concepção no útero, certo? E até o momento em que começa o parto, certo? Também há um entendimento doutrinário de que não há aborto quando ocorre, eu já falei também sobre isso, quando ocorre a gravidez ectópica ou tubária, certo? No sentido de que a vida que não está em desenvolvimento dentro do útero materno, que não está em desenvolvimento dentro do útero materno, ela não é uma vida viável. Nesse sentido, a eliminação do óvulo em desenvolvimento fora do útero também não acarreta o crime de aborto, também não configura o delito de aborto, certo? Qual é o objeto material deste crime do artigo 124? Aqui nós temos como objeto material deste delito o próprio ser em formação do útero materno, certo? Qual é o sujeito ativo deste crime? Aqui nós temos um chamado crime de mão própria. Quem é que lembra o que é crime de mão própria? Crime de mão própria é aquele que só é factível de ser praticado pela própria pessoa, pelo próprio autor, pelo próprio indivíduo, por uma pessoa específica. No caso, aqui o artigo 124, só, como é o caso do falso testemunho, por exemplo. Certo? No caso, somente pode praticar o crime do artigo 124 a própria gestante. Por isso que é um crime de mão próprio, não é nenhum crime próprio. Certo? O crime próprio é aquele que exige uma determinada condição para o sujeito ativo ou para o sujeito passivo. No crime de mão própria, apenas pode ser praticado, somente se pode admitir a prática do crime por um determinado indivíduo, no caso, a própria gestante, certo? No tocante ao concurso de pessoas, é possível haver a participação de terceiros. Por exemplo, quando a gestante chama uma amiga, certo, para ajudar-lhe no chamado autoaborto, certo? Ainda que ela não venha praticar o aborto. Chama uma terceira pessoa para ajudar na prática do ilícito, certo? Nesse sentido, só pode haver, como se trata de um crime de mão própria, só pode haver a participação de terceiros no concurso de pessoas, jamais sendo admitida a coautoria, tendo em vista que se trata de um crime que só pode ser praticado pela própria gestante. Se trata de um crime de mão própria. Certo, pessoal?
No tocante ao sujeito passivo. No tocante ao sujeito passivo, nós temos, igualmente ao objeto material, o sem informação, certo? O nascituro, obviamente vivo, certo? Que se encontre abrigado dentro do ambiente intrauterino. Aquele produto da concepção, aquele óvulo fecundado pelo espermatozoide, que será ovo-zigoto, feto ou embrião, de acordo com o tempo de gestação. Né? Repetindo, ovo-zigoto é até 3 semanas. Entre 3 semanas e 3 meses, chama-se de embrião. Acima de 3 meses a 9 meses, é chamado de feto. Né? Conforme o tempo da gestação, o produto da concepção tem essas 3 nomenclaturas distintas, essas 3 denominações diferentes. Certo? Nós temos como sujeito passivo deste crime justamente o nascituro que se encontra dentro do útero materno. Né? O tipo objetivo, no tocante ao tipo objetivo, nós temos aqui, e se percebe pela simples leitura do disposto no artigo 124, 2 situações diferentes. Nós temos a primeira situação, na qual se punibiliza o chamado autoaborto, que se caracteriza pela expressão provocar aborto em si mesma, e nós temos uma segunda situação, na qual a conduta consiste no ato da gestante consentir que terceiro venha a, nela, praticar o delito do aborto. Certo? No tocante a essa primeira figura criminosa contida nessa parte inicial do artigo 124 do Código, provocar aborto em si mesma, nessa situação, a própria gestante incorre no ato de suprimir a gravidez. Ela mata o filho que está se desenvolvendo dentro do ambiente intrauterino. Certo? No caso de concurso de pessoas, só pode haver, como eu disse, a participação. Se o terceiro age em conjunto com a gente, certo? Ele deverá responder não em coautoria, certo? Não em coautoria pelo artigo 124, pela conduta do artigo 124, mas sim pela conduta prevista no artigo 126, pelo crime tipificado pelo artigo 126 do Código. Certo? Nós temos aqui, portanto, uma exceção à teoria monista unitária, que é adotada como regra lá no artigo 29, caput do nosso Código Penal. Certo? Caso o terceiro responda, figure no delito apenas como partícipe, ele deverá responder na condição de partícipe e a gestante na condição de autora do delito. Certo? A segunda espécie delitiva referenciada pelo artigo 124, consiste justamente no ato da gestante consentir que terceiro venha nela praticar o aborto. Nessa situação, a grávida ela apenas consente voluntariamente que alguém venha a praticar o aborto. Aqui, o núcleo do tipo consiste no verbo consentir, no sentido de permitir, tolerar, admitir, deixar fazer um aborto em si próprio, certo? Aqui se exige a conduta de uma terceira pessoa, que deverá responder pelo crime do artigo 126. Certo? Entendeu, pessoal? Entenderam? Alguma dúvida? Quem tiver dúvida, gente, por favor, utilize-se do Cigaar, utilize-se do meu e-mail, do meu WhatsApp ou do YouTube para fazer alguma dúvida, para tirar alguma... fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida acerca dessas nossas videoaulas. Certo? Pessoal, no tocante ao elemento subjetivo do tipo, aqui nós temos exclusivamente a forma dolosa da conduta. Não há previsão da conduta culposa do crime do artigo 124. Esse crime, a exemplo do que acontece com as demais espécies de aborto, só admite a forma dolosa do delito. Né? Só há aborto doloso, não existe aborto culposo. Ok, pessoal? Gente, no tocante à consumação e à tentativa, aqui nós temos um típico exemplo de crime material, que exige
a produção de um determinado resultado naturalístico. Qual é o resultado naturalístico? A morte do nascituro, certo? É importante fazer uma colocação, certo? É indispensável que a vítima do delito esteja viva no momento das condutas abortivas, certo? Por quê? Porque se não é aborto atentar, aliás, suprimir uma gestação de um feto que já se encontra morto. Aí, no caso, há uma verdadeira hipótese de crime impossível, havendo, por absoluta impropriedade do objeto, certo? A total atipicidade da conduta, certo? Por outro lado, não se exige que a vítima do delito seja uma vida viável, certo? Tenha uma vida viável. Basta que ocorra, salvo nas situações do aborto eugenésico, eugênico ou piedoso, praticado em razão da gravidez dos fetos anencéfalos, certo? Não se autoriza efetivamente que se atente contra uma vida em formação, ainda que ela não venha a ter nenhuma viabilidade. Certo, gente? Se permite a tentativa do crime de aborto praticado pela própria gestante, o ato da gestante consentir que outrem venha praticar o aborto, sim, é perfeitamente possível a tentativa, tendo em vista o fato de que existe a possibilidade do fracionamento da conduta. Como há o fracionamento da conduta nas chamadas fases do hipercrimes, aqui nós temos um delito naturalmente um delito que naturalmente é plurissubsistente, onde vários atos integram a conduta, certo? É perfeitamente possível que haja o chamado conatus, a chamada tentativa, né? No sentido de que, por exemplo, pode-se impedir o aborto quando a gestante tenha tomado uma medicação abortiva e seja tentativamente levada até o hospital para receber atendimento médico e a equipe que se encontra de plantão venha a impedir que aconteça a morte daquele ser em formação dentro do útero, da altura do ilícito, certo? De modo que é perfeitamente possível, de modo que se pode dizer que é perfeitamente possível a tentativa deste ilícito, certo? Gente, fazendo um resumo acerca desse crime do artigo 124, fazendo uma classificação doutrinária acerca desse delito. Aqui nós temos um crime de mão própria, no sentido de que somente a própria gestante pode vir a praticar o delito, certo? Embora seja admissível o concurso na modalidade participação, certo? Não se admite ainda a coautoria. Nós temos aqui um crime doloso, no sentido de que não se há qualquer previsão da forma culposa do ilícito. Nós temos um crime naturalmente omissivo, no sentido de que geralmente essa conduta consiste em agir, muito embora parte da doutrina entenda pela possibilidade da forma omissiva imprópria, no sentido da gestante se tratar de garante da vida intrauterina do bebê que se encontra no seu útero, certo? Nós temos aqui um crime de dano, porque exige-se a produção de uma determinada lesão a um bem jurídico protegido para que aconteça efetivamente a sua consumação, certo? Nós temos um crime material, no sentido de que se exige um determinado resultado naturalístico. Nós temos um crime unissubjetivo, no sentido de que ele pode ser cometido por uma única pessoa, embora na segunda parte nós tenhamos um crime plurissubjetivo, no sentido de que existe a atuação de um terceiro que, entretanto, deverá responder pelo crime do artigo 126, e não pelo crime do artigo 124. Nós temos um crime puro subsistente, onde vários atos integram a conduta criminosa, portanto, existe a possibilidade da tentativa, do chamado conatus, certo? E nós temos um crime de
forma livre, que pode ser praticado por diversas maneiras, por diversas formas idôneas a produzir o resultado, qual seja a extinção da vida em formação dentro do ambiente uterino, certo? A ação penal aqui é de iniciativa pública incondicionada, nós temos uma ação penal pública incondicionada, ou seja, o titular da ação penal sempre será o Ministério Público, e a competência, como se trata de um crime doloso contra a vida, vem a ser do tribunal do júri. E são essas as considerações e foram essas as considerações que nos cabiam fazer acerca do delito de aborto, nessa nossa primeira aula acerca desta conduta criminosa, tratando, primeiramente, dos aspectos gerais do aborto e, na segunda parte da aula, da figura do artigo 124, que é a primeira subespécie de aborto criminoso tipificada pela legislação penal brasileira. Eu vou dar por encerrada a presente aula. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao estudo do delito de aborto. Vou me despedir de todos e de todas com as minhas mais fraternas e cordiais saudações e os meus desejos de uma excelente segunda-feira e de uma excelente semana a todos e a todas. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.